Vamos, Jaque, para o primeiro painel deste terceiro seminário, A Voz do Campo? Vamos lá. Fábio Mizumoto, tudo com você. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, agradeço muito o convite, para mim é um prazer, uma honra estar aqui conversando com a liderança do agro, mais uma vez voltando aqui ao estado do Rio Grande do Sul, encontrando amigos e com certeza fazendo novas amizades. Muitas vezes eu sou perguntado sobre o que a gente faz no âmbito da nossa consultoria atendendo famílias e empresas. Eu aprendi uma história com um especialista em negociação chamado William Ury, que diz mais ou menos o seguinte: conta uma lenda, um pai que havia colocado uma herança para os seus 3 filhos, de maneira que esses 3 filhos teriam que dividir entre eles 17 carneiros. O primeiro filho ficaria com metade dos carneiros, o segundo com 1/3 e o caçula com 1/9 dos carneiros. Os filhos então sentaram à mesa para discutir a matemática e perceberam a complexidade de fazer uma equação funcionar. Afinal de contas, 17 não é divisível por 2, 17 não é divisível por 3, 17 não é divisível por 9. Depois de um tempo, eles foram buscar um sábio da tribo que também, depois de muito pensar, chegou à conclusão de que aquilo não parecia ter uma solução aparente. Porém, este sábio então decidiu dar um carneiro que era dele para os 3 filhos, que puderam então fazer a matemática. O primeiro ficou com 9, o segundo ficou com 6 e o caçula ficou com 2. Mas espera lá, 9 com 6 dá 15, com 2 dá 17, sobrou um carneiro. Eles fizeram o que com o carneiro? Devolveram para o sábio da tribo. Muitas das vezes, nós estamos atrás do nosso 18º carneiro. Depois que nós encontramos a solução, parece simples, mas até chegar nela, nós gastamos tempo, gastamos energia, gastamos esforço. Então, esse tem sido o nosso papel, ajudar as famílias a encontrar soluções, melhores horizontes. A síntese do que a gente vem fazendo, eu costumo dizer que basicamente eu frequento 3 tipos de sala. A sala de reunião, que muitas vezes o nosso cliente nos chama lá para a empresa para discutir os desafios, os problemas, as questões que afligem o dia a dia da tomada de decisão em negócios. Mas, invariavelmente, a gente vai parar lá na sala de jantar. A gente vai lá na família. Por quê? É lá onde muitos dos problemas, mas também das soluções se encontram. Então, da sala de reunião para a sala de jantar. E muito dessa experiência, muito dessa vivência, muito daquilo que a gente vai ver no dia a dia real do mundo dos negócios, eu vou lá e pesquiso. E como pesquisador, eu acabo compartilhando algum conhecimento em sala de aula, né? Então eu tenho as vinculações aí nas instituições de ensino, especialmente nas escolas de negócio. Muitos de vocês nos pedem para indicar fontes de pesquisa. E aí, no âmbito da nossa consultoria da Marquestrate, nós criamos uma plataforma completamente aberta e vocês têm à disposição artigos, vídeos sobre o tema de empresas e famílias. Exemplos de artigos que nós já publicamos em revistas de grande circulação, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Época Negócios, Valor Econômico. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma das pesquisas que foi a que nós conduzimos na época da minha tese de doutorado. Eu dediquei mais de 5 anos de pesquisa ao tema de empresas e famílias. E a grande pergunta que eu tinha que responder era, afinal de contas, será que família ajuda os negócios ou será que a família atrapalha os negócios? Quem acha aqui que a família ajuda? Quem acha aqui que a família atrapalha? Eu não vou levantar a mão, né? De repente eu estou em família aqui, né? Todo mundo fica assim com essa boa dúvida, porque afinal de contas é bem possível eu entender que a família tanto pode ajudar quanto pode atrapalhar. Então, parte do meu doutorado eu fiz fora do país para entender como fazer um tratamento metodológico, quantitativo. Nós estudamos 409 empresas
familiares do agro para chegar à conclusão de que família ajuda. Aí todo mundo olha para mim e fala assim, o Fábio está falando isso porque não conhece a minha família. Né? Mas não, veja bem, família ajuda desde que nós façamos uma lição de casa que é organizar, que é estruturar, que é ter entendimentos, que eventualmente até registrar isso em termos de critérios e regras com as quais nós tomaremos as nossas decisões. E é sobre elas que nós então vamos falar no dia de hoje. É bem provável que no nosso dia a dia nós já tenhamos muita clareza sobre várias decisões importantes que eu tenho que tratar. Eu tenho que saber quando e quanto da minha safra eu vou comercializar. Eu preciso saber o melhor momento de comprar os insumos. Eu fico preocupado com questões de dólar, eu tenho questões de gestão, eu tenho negócios num cenário de riscos. Eu tenho tanta coisa que ocupa a minha cabeça. Né? E eu estou relacionando aqui nesse slide várias das perguntas, várias das questões que têm prazo. Ou seja, eu não posso passar da hora de decidir essas questões. Por outro lado, eu tenho um conjunto de outras decisões que elas parecem não ter prazo. Será que o meu sonho é o sonho da nova geração? Quanto será que eu estou disposto a sacrificar o meu negócio em prol da família? Ou quanto eu estou disposto a sacrificar a família em prol do desenvolvimento dos negócios? São questões que alguns falam assim, puxa Fábio, mas são questões delicadas, eu prefiro deixar isso um pouco para frente. São questões que eu vou tratar com o tempo. Deixa o tempo passar que isso talvez vá se resolvendo. Mas é justamente pela falta da gente amadurecer as respostas para essas questões que a gente pode vir a ter problemas. Então, uma primeira mensagem que eu gostaria de marcar aqui com vocês é justamente a questão da prioridade. Sabe, tudo aquilo que eu tenho que fazer no mês, tudo aquilo que eu tenho que fazer na semana, tudo aquilo que eu tenho que fazer no ano, eu acabo intuitivamente priorizando de alguma forma. Né? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho que adotar alguma forma de priorização. Eu tenho aqui, uma das formas vou priorizar de acordo com a importância do assunto e de acordo com a urgência do assunto. Teoricamente, eu vou atacar no meu dia a dia aqueles assuntos que caem lá no quadrante A. A de alta prioridade. São as questões, por exemplo, pertinentes ao negócio, que tem prazos, são importantes, eu não posso perder o prazo, senão eu tenho problemas. Mas eu também reconheço que no meu dia a dia, eu acabo tendo que fazer muita coisa que nem é assim tão importante, porém é urgente. É a vida do bombeirinho. Eu acordo e saio apagando incêndio. Né? E os assuntos da pauta ali, B, né, de bombeirinho, muitas vezes elas são até delegáveis. Eu poderia fazer ou pedir para que outras pessoas fizessem no meu lugar, mas eu acabo ocupando o meu tempo para tratar dos assuntos de bombeirinho. E os assuntos importantes que não têm prazo, que estão ali no quadrante C. C de continuidade do meu negócio. Muitas vezes a continuidade, eu reconheço que é um assunto importante, mas ele não tem prazo. O tempo vai passando e, por vezes, eu sou obrigado a tratar os assuntos do quadrante C em regime de urgência. Quando, de repente, o líder está indisponível, o líder não está mais aí. Nesse momento, aquilo que era um assunto C vira um assunto urgente, um assunto de quadrante A. Qual que é o problema disso? Eu não tenho tempo para amadurecer as respostas. Eu não tenho tempo para me articular com as outras pessoas. Eu não tenho o tempo que eu preciso para criar bons entendimentos. Um processo sucessório, ele consome, em média, de 2 a 5 anos. Então, tratar do assunto de quadrante C em regime A significa eu ter menos oportunidades. Significa eu ter menos oportunidades de chegar a bons entendimentos. Então, essa é a primeira mensagem. O melhor momento para nós começarmos a tratar da sucessão, a planejar a sucessão, é agora. Né? Porque eu tenho o tempo a meu favor. Alguém pode me perguntar aqui, puxa vida, o que é os assuntos de quadrante D? São as distrações, né? São coisas que não são tão importantes, nem tão urgentes, mas também tomam aí a nossa atenção, o nosso tempo.
É muito comum a gente se fazer várias perguntas, e eu organizei perguntas que muitas vezes aparecem em sala de aula, em sala de reunião, na sala de jantar, e eu organizei naquilo que eu chamo de bússola. São várias perguntas que são muito comuns, e eu trago aqui para compartilhar a minha observação, a minha vivência, em termos de buscar respostas a essas perguntas. Quando é que eu sei que o fundador está pronto para passar o bastão? É muito comum a gente falar assim, puxa vida, num processo de sucessão eu tenho que dar atenção para a formação e o preparo dos novos. É verdade isso? Sim, é verdade. Mas também eu preciso dar atenção e foco no preparo de quem vai passar o bastão. Seja o fundador, seja o titular, esse cara precisa de preparo, né? O fundador, a fundadora, precisa de preparo para passar o bastão. E aí eu fui observando com o tempo, atendendo a várias famílias, que tem uma coisa que mostra quando que o fundador ou a fundadora está pronta para passar o bastão. Sabe quando é? Quando ele começa a falar sobre o que ele vai fazer depois de passar o bastão. Enquanto a gente não chega nessa conversa, o processo sucessório não avança. Para um pai, um filho ou a filha, nunca vai estar pronto. Então a gente achar que a sucessão vai acontecer porque a gente tem alguém pronto, se o titular ele não está preparado para o pós passar o bastão, o processo não avança. Veja, isso foi objeto aí de um artigo que nós publicamos aí na Pequenas Empresas Grandes Negócios, recentemente. Né? O título, em princípio, era A Volta dos que Não Foram. Né? Significa que, muitas vezes, numa empresa eu tenho um fundador, eu tenho um titular, que ele até fez o processo de passagem de bastão, mas ele está lá ainda dando as cartas. Por quê? Porque existe um comprometimento, um senso de responsabilidade, especialmente em momentos mais dramáticos, em momentos de crise como a gente está vivendo. Então, a primeira mensagem é, quando é que eu sei que o fundador está pronto? Quando ele começa a falar sobre o que ele vai fazer depois de passar o bastão. Pode ser abrir um novo negócio, ampliar as operações, pode ser cuidar de si mesmo, pode ser cuidar da família, mas ele vai começar a falar sobre o que vai fazer depois de passar o bastão. Nós temos ali uma interação entre o fundador e a empresa. Será que a minha governança permite uma boa forma de controle? Muito se fala sobre governança, né? Nada mais é do que um sistema de governo. O Brasil, por exemplo, é um país que segue o regime democrático. Teoricamente, nós temos a separação dos poderes, poder executivo, judiciário, legislativo, de maneira que, certo? Conceitualmente, quem executa não é o fiel da balança, quem é o do judiciário não faz as próprias leis, nós dividimos os poderes. Se nós fizermos um retrospecto sobre sistemas de governo de países, né? Qual que é o sistema mais utilizado? O sistema de reinado. E esse sistema ele está muito presente hoje em várias empresas de controle familiar. É muito comum você observar numa empresa o rei, né, ou a rainha, que é quem manda e obedece quem tem juízo. Certo? Tem algo de errado nisso? Não. É o sistema do rei. Certo? O rei é o cara que faz acontecer. Agora, eu tenho dois cenários quando eu penso na sucessão. Primeiro cenário, eu tenho um rei que preparou os seus filhos como príncipes e princesas. Um segundo cenário, eu tenho aquele rei, aquela rainha, que preparou os seus filhos para serem sócios. Tem diferença entre esses dois cenários? Tem. Quando eu preparo os meus filhos para serem sócios, significa que algumas práticas que eu como rei, eu como rainha, hoje faço, elas não poderão ser replicadas na próxima geração. Porque enquanto rei e rainha, eu mando e desmando. Mas numa sociedade entre irmãos, eu tenho que prever o quê? Prestação de contas. Sabe aquele dito popular? Quem tem sócio tem patrão? Então, vocês acham que um rei presta contas para um outro rei? Você acha que uma rainha presta contas para um rei? Não. Então, nesse cenário 2, eu tenho uma mudança do sistema de governo, da minha governança, porque eu estou justamente fazendo uma sucessão. Esse modelo pode funcionar? Pode. Eu posso ser um rei ou uma rainha, estou preparando a nova geração para ser sócios, prestando contas, praticando reuniões, assumindo compromissos, orientados a tomar decisões por resultado,
sabendo tomar decisões, mesmo tendo que discutir as decisões, na boa briga. Ao passo que no outro cenário, o que pode acontecer? Eu sou o rei ou a rainha e estou dividindo o meu reinado entre os príncipes e princesas. Pode funcionar assim também? Pode. Nada impede que eu seja lá um proprietário, divido lá a minha propriedade, cada filha vai tocar a sua propriedade, o seu pedaço, do jeito que bem entender, sem prestar contas para os demais. Pode funcionar? Pode também. Eu coloco os dois cenários para mostrar para vocês que o que é importante é que a gente tenha clareza sobre o que é que eu quero e o que é que eu tenho feito para a minha família. Será que eu estou trabalhando para a minha família operar no cenário 1, do rei para os príncipes, ou será que eu estou no cenário 2, do rei preparando uma sociedade? Né? Então essa é uma outra mensagem que a gente gosta de marcar, especialmente quando a gente pensa no preparo da empresa, tendo em vista a sucessão. Tem mais uma mensagem importante. Muitas vezes o sucessor, ele entra na empresa, mas a gente precisa se perguntar se a empresa, ou o negócio, né, se ele está preparado. Será que eu tenho clareza de autonomia e responsabilidade dos gestores? Porque afinal de contas, o filho ele tem que entregar resultado. Eu falo assim, olha, o filho, a minha filha, ela está trabalhando comigo porque é competente, porque entrega resultado. A pergunta é, como é que eu sei se realmente está entregando o resultado? A minha observação, né, quando a gente vai nas famílias, é que filho e filha, a gente sempre erra a mão. Ou a gente cobra demais, ou a gente cobra de menos. Então, o trabalho de calibração disto é fundamental. Porque senão você corre o risco de perder um bom talento. Você corre o risco de perder uma boa relação familiar. Eu estou dizendo que é possível se chegar nisso? Com certeza. Só que demanda atenção. Nós não podemos negligenciar, achar que está tudo bem, que está tudo pronto e simplesmente colocar alguém da família para trabalhar. Precisamos calibrar a dose de autonomia e responsabilidade. Quando eu olho a interface ali do sucessor para com a família, eu tenho duas grandes perguntas. Será que aquela pessoa da família que está se destacando, que está se candidatando a ser o sucessor, será que é uma pessoa legitimada na família? Ou seja, todo mundo da família concorda que seja aquela pessoa? Isso também é objeto de muita conversa, né? A gente precisa ter clareza sobre o que e os paraquês a gente está pensando num sucessor. Em alguns casos, eu não tenho um sucessor dentro da minha família, mas eu vou buscar essa pessoa então no mercado. A pergunta que eu começo a ter então é, será que eu confio em pessoas do mercado? Né? E uma outra questão entre o fundador e a família é justamente sobre a questão do legado. Será que eu estou preservando o mesmo jeito de se fazer negócios? Será que eu estou dando efetivamente continuidade ao legado que a família veio acumulando ao longo do tempo? Então, são mensagens que eu costumo deixar quando a gente olha para a bússola, aquilo que orienta a empresa familiar. Bom, tem sido também muito comum que me perguntem assim, Fábio, é melhor que o filho ou a minha filha vá trabalhar primeiro no mercado e depois vai trabalhar na minha empresa? É mais comum ainda as pessoas me perguntarem assim, Fábio, até acho que é melhor que o filho ou a minha filha vá trabalhar fora, porque assim essa pessoa aprende a se subordinar, aprende a ter chefe. Ou, ainda, é bom que vá trabalhar fora, que vá errar com o dinheiro dos outros. Né? Depois que aprender a fazer, vem acertar aqui, né, dentro de casa, com a família. Então, para responder essa pergunta, eu gosto de trazer o resultado de uma pesquisa de colegas que olharam para mais de 1.000 empresas ali da Nova Zelândia e Oceania para dizer o seguinte, a resposta depende do tipo de conhecimento relevante para a continuidade do negócio. Eu quero dizer com isso o seguinte, se para eu fazer o meu negócio funcionar e dar certo, o conhecimento, a rede de relacionamento, ela está dentro da minha família, então é melhor que o filho ou a filha comece a trabalhar logo na família, em família, para que esse conhecimento possa ser transferido, para que essas pessoas possam ser inseridas na rede de relacionamento. Agora, se para a continuidade do meu negócio, eu dependo de um tipo de conhecimento, ou de uma rede de relacionamento que é inovada em ciclos muito curtos,
Então, talvez seja interessante eu trazer alguém do mercado que vai trazer conhecimentos novos, que vai trazer novas tendências, que vai trazer uma nova rede de relacionamento para o meu negócio. Né? Então, basicamente, essas são mensagens. Quando eu olho para a realidade do campo, eu me lembro dos exemplos que nós observamos de vinícolas, né? E vinícolas na Europa, por exemplo, elas incentivam fortemente que os filhos possam trabalhar logo com a família, porque tem alguns segredos de como conduzir a produção da uva ou até da industrialização, que só é transmitido de uma geração para outra dentro da família. Não é um tipo de conhecimento que você vai encontrar em cursos, em faculdades ou em livro. Pois bem, mais uma mensagem. Eu tenho observado que existe uma diferença muito grande quando eu pego uma família que discute qual que é o seu dever para com a continuidade do negócio versus aquela família que está preocupada, cada um, com os seus direitos em relação ao negócio, os seus direitos em relação ao patrimônio. Talvez a ilustração mais direta que eu possa mostrar a vocês seja de uma carta que é entregue de geração em geração para dentro de uma empresa europeia, uma família que já tem o mesmo negócio há mais de 40 gerações, e a cada nova geração que assume o comando, ela recebe uma carta. E a carta diz mais ou menos o seguinte: você que está recebendo o controle desta empresa, saiba que ela não é sua, mas sim dos seus filhos. Estes que talvez ainda não tenham nascido ou que são pequenos, estão emprestando essa empresa para você fazer dela uma empresa melhor no atendimento a seus clientes, para que seus colaboradores possam crescer profissionalmente e para mantê-la como um instrumento de desenvolvimento da nossa sociedade. Esta empresa não é sua pelo direito, mas pelo dever de torná-la melhor, assim como foi feito pelas gerações anteriores. Essa é uma diferença brutal. Na prática, eu, quando trabalho com algumas famílias, e a gente tem uma nova geração, por exemplo, que quer negociar aquilo que quer fazer. Olha, Fábio, eu quero trabalhar em tal departamento porque eu gosto. Eu não quero fazer isso porque eu não gosto. Ou eu quero fazer mais isso porque eu quero. Quando a gente começa a trabalhar esse aspecto, nós mostramos para a nova geração que a geração dos titulares, a geração dos fundadores, fizeram muitas coisas das quais também não gostariam de fazer, mas fizeram aquilo que era necessário, aquilo que era preciso fazer para o negócio avançar. Então, essa é uma mensagem do ponto de vista de atitude, de postura perante a minha família. Eu, no melhor do meu conhecimento, gente, eu não conheço cláusula contratual que dê conta de vencer um desaforo como esse. Eu já presenciei brigas, com cada um com seus advogados a tiracolo, né? E quando a gente chega nesse patamar, muitas vezes o que a gente acaba observando é a dissolução, problemas na família. Então a gente convida que toda a família faça uma reflexão sobre como é que está esse entendimento na sua própria família, né? Porque é uma questão de postura em relação aos negócios. Tem mais um conceito para compartilhar com vocês, e para isso eu vou contar uma pequena história. Certa vez eu fui chamado por uma sociedade de 3 irmãos, produtores de café. Adivinha onde? Minas Gerais, isso. Então eu cheguei lá em Minas, né, fui convidado, me pegaram no aeroporto, fomos lá para a fazenda, tal, sentei, e aí cada um dos 3 me apresentou o que fazia. Um era do departamento administrativo financeiro, o outro cuidava do café e o outro cuidava de máquinas, implementos, frota e tudo mais. E na primeira hora de conversa, eles estavam claramente colocando para mim que estava tudo certo. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo as coisas em prol da sociedade. Não há briga, está tudo em harmonia. E a gente começa a se perguntar, puxa vida, então o que eu estou fazendo lá, né? Puxa vida, bacana, vim tomar um café aqui. Mas aí a pergunta que eu fiz foi, ok, eu entendi que cada um está cuidando de um departamento, mas a minha pergunta é, quem é que está cuidando do negócio? Os 3 olharam para mim e falaram assim, poxa, esse japonês é burro mesmo, né? Acabei de explicar para ele, cada um no seu quadrado. E a minha reação foi, mas espera lá, eu entendi isso.
Mas quem é que está tomando conta do negócio? Como é que eu sei que a decisão que é tomada em um departamento conversa com as decisões que são tomadas nos outros departamentos? Afinal de contas, qual que é o rumo da empresa? Quem é que está exercendo o papel de dono do negócio? Então, eles chegaram a comentar comigo o seguinte: puxa, Fábio, pensando bem, você tem razão. Sabe aquele meu irmão que cuida lá do administrativo financeiro? Se a gente tivesse conversado antes, talvez a nossa linha de financiamento teria sido mais barata. Aquele meu outro irmão lá que cuida de implementos e frota, tal, ele comprou um trator, renovou a nossa frota. E no fundo é específico para café, mas a gente já conversou sobre diversificar a nossa atividade. E aquela marca, o modelo, não é flexível ao uso, só vou poder fazer café. E assim por diante. E aí lá pelas tantas, os 3 irmãos viraram para mim e falaram assim: Fábio, mas espera um momento. Você está falando que uma vez a cada 30 dias, a cada 45 dias, nós 3 temos que sentar à mesa, sem o crachá de departamento, mas com a ideia de que nós somos donos do negócio? Eu disse: sim, claro. Mas aí a gente pode brigar. Olha a preocupação deles. E eu disse a eles: ao passo que a briga seja boa e em prol dos negócios, que seja. Mas decisões brigadas, discutidas amplamente, que sejam o melhor para o negócio, vai inclusive preservar as relações entre vocês. Porque garanto a vocês que vocês vão passar um dia discutindo, brigando pela melhor decisão, mas da porta para fora vocês vão falar assim: beleza, somos irmãos, estamos juntos, mas o negócio está indo bem. O que vocês acham que aconteceria se você tiver um negócio em que, por departamento, você toma a melhor decisão, só que no todo, o conjunto fica pior do que se você brigar por uma boa decisão? O negócio não se sustenta. Então, essa é a mensagem de que cada vez mais, cada um ali sendo dono da gestão, certo? Aqui na pirâmide de baixo, cada um pode ser dono de um quadrado, não tem problema nenhum nisso. Agora eu tenho que ter momentos para discutir os rumos do meu negócio. Nada mais é do que usar princípios de uma boa governança. Bom, tem um tema muito conversado e muito recomendado, que é o tal do protocolo familiar. Eu reúno a minha família, discuto temas relacionados a: será que a nova geração pode ou não entrar na empresa? Será que a gente vai ter critérios para distribuição de lucro? Pode fazer negócios particulares? Como é que vai ser a questão de aval e garantia? Eu posso ou não conceder? Uma série de assuntos que precisam ser tratados e podem ser registrados em papel, né? Essa é uma recomendação. Façam isso. Mas lembre-se sempre, mais do que o papel escrito, o que mais gera resultado, o que mais gera valor para as famílias é o processo da gente conversar sobre esses assuntos. É muito comum que a gente fale assim: poxa, Fábio, mas a gente vive debaixo do mesmo teto. Não é possível que a gente não vá pensar mais ou menos parecido. E é aí que a gente se engana, porque no fundo, de morar debaixo do mesmo teto, não significa que a gente está tratando dos assuntos da maneira com a qual precisa ser feita. Então, é muito comum, né, nos nossos clientes, que a gente gere lá 2, 3, 4, 5 versões do mesmo documento, né? Você leva aí 5 meses, 6 meses, 7 meses até chegar a um bom entendimento, mas que tem legitimidade, né? Essa aqui é a nossa mensagem. Pois bem, a partir do momento que a família sabe o que quer, sabe o que procura, então nós podemos considerar ferramentas jurídicas, se for a decisão da família. Eu posso ter informações que eu quero colocar no contrato social, que eu queira colocar num acordo de sócios, ou que eu vá fazer num testamento, ou que eu vá, por exemplo, orientar o regime de casamento, né? Eventualmente aqui, para alguns de vocês, inclusive com rebatimento para como é que eu vou organizar meu patrimônio, se vai ser por holding, ou se vai ser por um outro mecanismo de controle, né? Então, são mensagens aí que a gente gostaria de passar. Eu sei que o nosso tempo aqui já está no limite, apenas dizer a vocês que quem tiver interesse, nós temos muito material, vídeos, por exemplo, de seminários internacionais que nós já organizamos, inclusive com empresários do agronegócio, e aí então a gente fica aqui à disposição
para as perguntas, se houver. E mais uma vez agradeço, foi um prazer aqui estar com vocês.